Você falando sobre a influência espiritual, né, que pode ter tanto ali influenciar o nosso pensamento, né, que os espíritos, eles conseguem entender, ver o que a gente está pensando e nos influencia. Aí vamos dizer, aquele que está assistindo, né, vendo esse vídeo, ele diz assim, tá, mas e como que eu vou saber se aquele pensamento que está vindo, que é uma intuição, se é de um espírito bom ou ruim? Tem como saber isso? A gente tem que se conhecer muito bem. Normalmente se fala que o primeiro pensamento que vem é o pensamento correto. Então, teoricamente, ele vai ser positivo para a gente. Então, a gente tem que ter a sensibilidade de se conhecer primeiramente. Como é que eu vou analisar isso? Esse pensamento vai me levar a quê? Eu pensando dessa forma, eu vou tratar as pessoas com amor, tratar as pessoas com respeito, aqueles que não pensam em mim. Esse pensamento está me levando a ser separatista, por exemplo. Eu tenho que ser separatista em determinada situação? Ah, mas esse pensamento está me levando a causar uma atitude agressiva. Eu tenho que ter dentro de mim a coerência de saber que se um pensamento me leva a uma agressão, ele não é um pensamento originário de bons espíritos. Então eu vou dividir a minha vida pautada em cima daquilo que tem lógica, que tem raciocínio. Ah, não, eu pensei isso, tem que fazer. Vamos analisar o que o teu pensamento vai te levar. Que consequência vai trazer o teu pensamento naquele momento? Pensamento de coisas boas. Ah, eu tô com pensamento de montar alguma coisa para pegar as crianças do bairro, vou botar a mesa de ping-pong, vou trazer eles daqui no final de semana, de sábado, vou pegar essa criançada, vou encaminhar para o lado do bem. Pô, um pensamento só traz coisas boas. Quem que inspira esse tipo de pensamento? São os nossos amigos da espiritualidade, nossos mentores, que estão lá empurrando a gente naquilo. Nem todo mundo tem essa iniciativa. Muitos têm esse pensamento, mas nem todos têm iniciativa. O que a gente faz com os pensamentos da gente? Então isso a gente tem que pensar muito. Os pensamentos vêm. As boas ideias aparecem aos borbotões, né? A gente tem que saber o que fazer com esse pensamento. Então você analisa. Vai me levar para um lado negativo? Opa, peraí, vamos mudar o rumo da história, vamos deixar esse pensamento de lado e vamos mudar um pouquinho para outro tipo de pensamento. A gente é levado a pensar coisas ruins, senão a gente não estaria nesse mundo, a gente estaria num mundo mais evoluído. Então às vezes você está lá parado, você tem pensamentos ruins. Tá, mas por que eu tenho esses pensamentos ruins? Eu preciso cuidar dos meus pensamentos, alguma coisa eu estou fazendo que não é correta. E é curioso que a gente não dá nem esse próximo passo, né? De autoanálise, né? Não. Dificilmente um momento que a gente para e analisa, mas por que isso? Por que eu Normalmente tivesse... a gente faz, né? Ou se permite se envolver sem nem questionar, né? Sim, exatamente. E você levantou uma coisa interessante, questionamento. Eu tenho que questionar meus pensamentos. Quando meu pensamento, por exemplo, outro dia a gente estava discutindo no questionamento a própria doutrina espírita. A gente tem que aceitar tudo o que Kardec trouxe? Não tem que aceitar tudo o que Kardec trouxe, você tem que questionar. Porque o que acontece? Aconteceu comigo em algumas vezes. Eu questionei determinadas situações. O meu questionamento me levou a buscar uma informação que eu questionava em outras fontes. Só que em outras fontes, eu voltei ao pensamento de Kardec e eu vi que ele tinha razão, quem não tinha era eu. Mas eu questionei. Sim. Aquilo me fez me levar a uma outra fonte de pensamento que me mostrou, talvez de uma forma que eu entendesse melhor, que aquilo que eu li em Kardec era correto. Isso, por coincidência, me fez crer que Kardec estava correto naquela linha de pensamento. Uma outra coisa que os ensinamentos do Evangelho. A tia está assistindo, ela vai dar risada, ela vai saber o porquê disso. A figueira seca. Está aí uma palestra que, olha, pelo menos não tão cedo eu vou conseguir fazer de uma forma natural. Falar, pô, peraí, mas Jesus era uma pessoa boa, respeitava toda a criação de Deus. Como é que ele vai passar do lado de uma figueira que não tinha figo numa época que não é de figo e ele vai mandar secar porque ela tinha que ter figo numa época que não era de figo? É um sentimento que eu tenho, um pensamento que eu até hoje, todas as pessoas que tentaram me explicar disso, não foram convincentes. Então, para mim, isso é um erro de interpretação, de tradução. Você chegou a ver o Haroldo falando sobre isso? Tem uma palestra dele que ele diz assim, tem árvore que ela dá fruto fora da época.
Então, ali não era a época nem da figueira e não era nem para ter folhas. Mas ele diz que tinha folhas, mas não tinha fruto. Então, não era tão ilógico Jesus se aproximar e ver se tinha fruto. Porque tinha indícios que poderia ter. Porque tinha folha, né? E aí o Haroldo, ele traz muitas passagens dos profetas que eles faziam analogias já com figueira, dizendo que a figueira era vamos dizer assim, o profeta, aquele agindo no bem e tal, e ele seco, a figueira seca, já dava a entender que era aquele que se desviou, aquele que tinha tudo para dar fruto, mas não deu. Então, assim, lógico que tem que se aprofundar, eu não lembro aqui o que ele diz, mas vou tentar ainda. Ele traz muito ensino dentro desse fato ali, querendo dizer assim, que às vezes a gente estuda o evangelho, mas não mergulha no conhecimento da época para aquele povo, né? Sim, contemporaneizar aquilo para a época, né? Então, para aquilo que Jesus fez. E outra coisa que o Haroldo disse, que antigamente tinha muito modo de passar ensino, mas não só pela oratória, só pela fala. Sim. Você vivenciando um fato em que o público ia interpretar. Então ele vem e diz assim, que teve um profeta antigo que falou assim, entra num templo lá, tira a roupa e anda pelado. Aí foi Deus falando com ele, né? A gente entende que é o mentor, os espíritos ali. E fala, mas por quê? Que ele tá louco? O que é isso que tá acontecendo? Ele fala, não, é porque ele falou assim, vocês estão querendo criar uma guerra e fazendo uma guerra, é isso que eles vão fazer com a gente. A gente eles vão fazer chacota e a gente vai perder essa guerra. Então, é curioso que ele encenava uma situação para passar uma lição. Então, Jesus passar por lá, falar aquilo para a figueira e depois eles voltar e a figueira tá seca, era um modo de transmissão de ensino de Jesus através de uma atuação, de uma encenação. Tal. Que eram as parábolas, que ele tinha uma pedagogia maravilhosa para ter. Né? Então, assim... Ainda vou fazer uma dessa. Mas é interessante, eu vi essa, eu sempre também passava por essa parte do evangelho e falava, eu não entendi muito bem o que o Haroldo explicou, né? Mas deu para clarear um pouco a minha mente, assim, aprofundar nesse sentido, né? Tem algo ali por trás que às vezes a gente não, trazendo para o tempo atual, às vezes a gente perde, né? Porque Jesus usava muito isso, né? Do Velho Testamento, né? Ele era muito conhecedor das lições antigas, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.